Então vamos falar de startups, um termo tanto usado, mas que muita gente não sabe exatamente o que significa. Vamos começar pelo que startup não é. Startup não é tipo uma empresa grande, mas versão menorzinha. Não é. Se você é uma pessoa que entende pra caramba de gestão de grandes empresas, não é só pegar, dar uma diminuída aí nas coisas e aplicar para uma startup. Tem também algumas visões românticas de startup, né? Aquelas histórias de duas pessoas que se trancaram, tinham uma ideia e passaram um ano desenvolvendo a ideia e daí lançaram e o mundo todo queria aquilo, que incrível. Não. Essa história aí não existe. Te contaram um negócio que não é real. O que é uma startup? Vou pegar a definição do Eric Ries. O Eric Ries escreveu o livro Startup Enxuta, que virou meio que uma bíblia para o mundo do Vale do Silício. A gente vai falar desse livro e de outros livros também. Claro que o livro tem coisas muito boas e também tem momentos nos quais as coisas não se aplicam. Na próxima aula eu vou falar mais desse livro. Mas o Eric Ries descreve uma startup como uma instituição humana em busca de criar um produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Então, dessa definição, você já consegue pegar várias coisas. Normalmente, uma startup está desenvolvendo algo que é bem novo, né? Por que uma padaria não é uma startup? Primeiro, porque provavelmente não está em condição de extrema incerteza. Você já sabe como fazer uma padaria, né? Segundo, que não está desenvolvendo um produto ou um serviço totalmente novo. Então a startup tem essa peculiaridade, a peculiaridade do risco de estar fazendo algo que não existia antes. E com esse risco vem outras questões. Por quê? O que acontece é o seguinte, qual que é o maior erro que startups realizam? Criar algo que ninguém quer. Por quê? Se você decidiu que você vai parar sua vida para se dedicar a uma ideia que você tem, você acredita naquela ideia, claro, isso é o básico. Agora, quase sempre, quando uma startup começa, você não tem fatos, você tem opiniões. Você tem opiniões dos fundadores. E são opiniões ultra emocionais. Porque claro que a pessoa acha que o mundo ultra precisa daquilo. Senão ela não ia pegar e dedicar a vida dela àquilo. Então uma questão que surge é o seguinte, quais são os primeiros passos que eu dou numa startup? Muita gente acha que você tem que pegar e mergulhar em desenvolver o produto. Volta um pouco para aquela visão meio romântica, de 2, 3 amigos que se trancam num lugar e vão fazendo até lançar e lançam algo que o mundo precisava. Só que essa visão é bem equivocada, porque acontece o seguinte, você não está melhorando um produto existente. Você muitas vezes tem uma hipótese sobre uma necessidade que as pessoas tenham e você tem que testar essa hipótese. Então, até mesmo antes de tentar desenvolver e validar o seu produto, você tem que validar o seu mercado. Isso é diferente. Tem um livro que ficou muito famoso no Vale também, que se chama 4 Passos para a Epifania. 4 Steps to the Epiphany. E nesse livro, eles mostram uma metodologia de desenvolvimento de clientes. E é muito complicado você conseguir desenvolver, entender quem é o seu cliente. Por quê? Porque, primeiro, muitas vezes, os clientes não sabem o que querem. Vamos voltar lá para Henry Ford? Ele falava, cara, se eu perguntasse o que os meus clientes queriam, eles falariam que queriam um cavalo mais rápido. Ninguém ia falar, eu quero um carro. Não existia carro. Então, assim, já começa por aí a pegadinha de criar uma startup. Você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e perguntar, e aí, você gostaria disso? Ela nem sabe o que ela gostaria e o que ela não gostaria.
Fora que, um monte de gente fala que gostaria de tal coisa, que queria tal coisa, compraria tal coisa, e daí na hora que é pra pôr mesmo a mão no bolso, não compra. Então você tem um desafio muito grande, que é conseguir, primeiro, ter um chute em relação a quem vai ser o seu cliente, e daí conseguir falar com essas pessoas de uma forma que, sem necessariamente falar o que você está fazendo, você começa a entender se é uma necessidade real deles. Vou dar um exemplo de uma empresa que começou há alguns anos no Vale do Silício. Tem uma empresa que chama Prefer. Começaram no time inicial, tem também vários brasileiros. E eles querem fazer um aplicativo que ajuda profissionais autônomos, por exemplo, adestradores de cachorro ou personal trainers, a conseguirem marcar, agendar, né, com seus clientes, cobrar pelos seus serviços e também continuar o pós-venda. Então, querem ser um calendário, querem também ser uma plataforma para pagamento e, de alguma forma, também virar uma plataforma para eles serem mais descobertos. Vamos supor que você acha que o seu cliente é um personal trainer. Não adianta você desenhar um aplicativo, chegar para o personal trainer e perguntar: você usaria isso? Não é assim que se desenvolve o cliente. Você tem que chegar para o personal trainer e conversar perguntando: como você vive? Quais são os seus desafios? O que você gostaria de ter que você não tem? Sacou o quanto é totalmente equivocado você se trancar, fazer um produto que dá na sua telha, mesmo que seja um protótipo, e começar a mostrar o produto? É totalmente diferente você chegar para um personal trainer e falar: Tó, esse é o produto, você usaria? De chegar para ele e perguntar: como você vive? Quais são os seus maiores desafios? É totalmente diferente. Então, muito do que chama a atenção de uma startup, que é você poder construir aquilo que você sempre quis construir, e muitas vezes a gente é apaixonado por uma solução, não por um desafio que a gente quer solucionar, isso é bem complicado. Já começa por aí. A vida de startup é uma vida de dilemas. Por quê? Porque você não tem dados. Lembra da definição? Condições de extrema incerteza. O que você tem que fazer? Você precisa de alguma forma conseguir esses dados. E como você vai conseguir esses dados? E aí vem o começo da vida de uma startup. Então, para uma startup, é extremamente importante você conseguir identificar os erros o mais cedo possível. Por isso, algumas pessoas dizem que, na vida de uma startup, o quanto mais cedo você erra, maior a benção. Porque custa muito caro errar mais tarde. Lembrando, uma startup começa com opiniões, não com fatos. Você precisa ser inteligente para organizar quais opiniões, quais hipóteses você quer testar uma hipótese atrás da outra e conseguir olhar para dados e fazer decisões em cima de dados. Mas você também não pode ser um robozinho. Você tem que ser informado pelos seus dados, não cegamente seguir os dados. De novo, foi o que Henry Ford falava. Muitas vezes o seu consumidor não sabe o que você quer. Então você não pode ser só um robozinho que segue todos os dados. Você tem que conseguir entender, tem que conseguir analisar e tem que conseguir tomar decisões olhando para o que é fato e para o que é hipótese. Agora vamos falar um pouquinho sobre ideias. Então, você está no começo da sua startup, você tem uma ideia, você tem que transformar de alguma forma essas ideias em hipóteses. O que eu quero que você entenda é que existe uma certa visão romântica das coisas que não poderia ser mais distante da realidade. Por exemplo, quantas vezes eu já conversei com pessoas que acham que vão desembarcar no aeroporto de São Francisco e que vai chover investidor. Tipo, que eles vão andar pelo aeroporto e vai ter investidor tacando dinheiro numa ideia. Vamos lá. Quando tudo é tão incerto, que nem o que eu acabei de descrever aqui, a ideia não conta tanto. O que conta? Primeiro, a sua ideia tem que estar num mercado grande, que esse é o mínimo. Imagina que você está numa piscininha minúscula. Mesmo que você domine a piscina toda, ela ainda é minúscula. Então isso não é interessante para investidor. Segunda coisa,
Como tudo é incerto, conta muito a equipe. No final, quando tudo é incerto, o maior indicador de sucesso de uma startup é ter uma equipe boa. Inclusive, uma ideia boa na mão de uma equipe ruim, a equipe ruim estraga a ideia. Uma ideia ruim na mão de uma equipe boa, a equipe vai aprendendo e vai melhorando e vai encontrando soluções. Então, essa visão de que tudo que você precisa é uma boa ideia, não tá com nada. Ideias não valem nada. Quantas pessoas viram e falam: nossa, eu tive a mesma ideia, eu só não fiz. Só não fez? Só não fez. A única coisa que conta é fazer. Ideia, cara, você pode distribuir gratuitamente as dezenas. Que o que conta é fazer. O que conta é a execução. Vamos falar um pouquinho sobre ideias e sobre execução. Teve um aplicativo que estourou nos últimos anos. O nome do aplicativo era Secret. Basicamente, você podia postar algumas ideias e tudo que você postava, suas opiniões, ideias, apareciam nesse aplicativo de forma anônima. Você podia até saber se foi um amigo que postou, se foi um amigo de amigo, né? Eles colocavam de qual círculo estava vindo aquela ideia, mas você não sabia quem tinha postado aquela ideia. Secret cresceu muito. Tinha milhões e milhões de usuários, levantou dezenas de milhões de dólares. Em termos de métricas e indicadores de sucesso, nossa, Secret parecia que ia dominar o Vale. Virou o queridinho do Vale. Virou a nova rede social que ia explodir. Porém, quando o fundador do Secret começou o Secret, ele começou com uma premissa. Ele queria criar uma rede social mais aberta e ele achava, a hipótese dele, é que ao criar um ambiente no qual as pessoas são anônimas, elas vão falar de forma mais aberta e você vai ter acesso a muito mais informação realmente relevante. E ele achava que esse mundo mais aberto ia ser um mundo muito mais lindo. Mas o Secret, na verdade, virou uma super plataforma de bullying, onde todo mundo atacava todo mundo. Não era isso que ele queria. Então, o que é sucesso? Você tem que ter muita clareza no começo, quando você começa a sua empresa, qual que é a missão, qual é o seu porquê, quais são os seus valores. Porque no final, quando você olha criticamente para uma empresa que está começando, essa é a única constante. Todo o resto pode mudar. O fundador do Secret resolveu devolver o que tinha de dinheiro ainda para os investidores e fez um post no Medium explicando por que fecharia a empresa e explicou que no último mês de empresa ele tentaria conseguir uma vaga de trabalho para todo mundo que trabalhava na Secret, porque ele tinha assim um time muito bom e eles mereciam trabalhar em empresas com as missões que foram prometidas. Agora você pode falar, poxa, mas era uma ideia ruim. Não era uma ideia ruim. Você poderia também falar, ai, mas foi executada de uma forma muito ruim. Não necessariamente. Os caras tinham milhões e milhões de usuários. Os caras levantaram tinham dados maravilhosos. Os números eram incríveis. Tudo bem. Talvez essa hipótese de vou criar uma rede social anônima e o mundo vai ser lindo e aberto não gere um produto que tenha um market fit, né? Que tenha consumidores e algo que vai de encontro à necessidade dos consumidores, que seja sustentável a longo prazo. Vamos pegar um outro exemplo, Glassdoor. Glassdoor é uma solução onde pessoas podem falar sobre o processo de recrutamento e como que era trabalhar numa empresa, de forma anônima. Tem gente que fala super bem e gente que fala super mal de trabalhar numa empresa. E você pode navegar e ver como foi o trabalho e tal. Glassdoor é uma empresa que encontrou Product Market Fit. Lembrando, Product Market Fit é o que você mais busca no começo de uma empresa. O que é Product Market Fit? É quando você achou um produto que realmente serve à necessidade de um mercado. E pode ser um nicho inicial. Pode não ser amplo ainda. A gente vai falar sobre o quanto é difícil crescer
e realmente massificar. Mas o grande desafio do começo de uma startup é encontrar um mercado que tem a necessidade de um produto e entregar esse produto e conseguir de alguma forma monetizar isso daí. É isso que você tem que fazer. Você repara como isso é incerto? Eu dei um exemplo do Secret, que era uma ideia boa, que era uma equipe boa, que foi executado, que lançaram, que tinham usuários, que tinham tração, que tinham investimento e que não estavam alinhados com a missão e que fecharam. Dei um segundo exemplo, que é a Glassdoor, e repara o quanto, muitas vezes, o Secret parece uma ideia muito mais empolgante do que Glassdoor. Glassdoor parece um negócio chato, nossa, mas é pra ver o que é a opinião da galera que trabalhou. Meu, startup não é o legal ou o chato. É tem ou não tem product market fit. Não adianta ser legal. Você vai trabalhar num negócio legal que não tem mercado. Parabéns, você não vai durar. Então, assim, é uma empresa. Cuidado com entrar com essa visão romântica de finalmente eu vou ser dono do meu negócio, eu vou fazer só o que eu quero para minha vida. Existem pesquisas que mostram que algumas das razões pelas quais as pessoas querem empreender são que elas vão ter mais tempo, que elas vão fazer seu próprio horário, são que elas vão ganhar mais dinheiro. Cara, tá tudo errado. Ok, você vai fazer seu próprio horário. É todo horário. 24 horas por dia você vai ter que se dedicar a isso. Você quer mais tempo? Você não poderia estar fazendo a coisa mais errada. Você quer mais dinheiro? É a corrida do ouro, cara. Tudo bem. Algumas pessoas vão ganhar a corrida do ouro. Muitos não vão. Então, assim, essas razões são erradas. Não entre por essas razões. Você está entrando numa instituição de extrema incerteza, onde você vai lidar com um monte de opiniões. Você precisa ter a resiliência de testar hipóteses e de olhar para essas hipóteses realmente nem melhor nem pior do que são. Você vai ter que colocar de lado essa paixão e essa cegueira pelo que você quer construir e desenvolver isso de uma forma um tanto quanto mais mecânica, olhando para fatos, olhando para dados. E o que tem de coisas que podem dar errado é incrível. Primeiro porque é uma instituição humana. Então, desde você não se dar bem com os seus sócios, até ter sócios que estão lá por razões diferentes e não fecham as razões, até recrutar pessoas erradas no começo da equipe, até lançar no timing errado, até não pensar e não antecipar um problema legal que você pode ter, até gastar muito em marketing. É muita coisa que pode dar errado. Até quando parece que já deu certo, pode dar errado. É muito importante você entender isso, porque necessita-se muita resiliência. Vamos dar alguns exemplos aqui. Facebook não foi nem de perto a primeira comunidade onde você podia interagir com outras pessoas online. Tinha MySpace, tinha Friendster, tiveram várias outras soluções. E soluções, muitas vezes, abertas, que todo mundo poderia usar. Facebook começou só para a galera de Harvard. Então, assim, não é preto no branco que o primeiro vence o jogo, ou que aquele que é aberto vence o jogo. Cara, para mim, quando eu acesso o MySpace hoje e vejo que você pode fazer login no MySpace com o Facebook, isso para mim é algo, é muito icônico, cara. É muito icônico. Porque o que conta é a execução. Não é porque o cara foi o primeiro, ou porque teve uma ideia, ou porque cresceu, nem porque no começo ele já encontrou o product market fit. Essa decisão contínua, novas decisões, né? Então, essa continuação de perpetuamente inovar, de perpetuamente tem que estar acima, à frente do seu jogo, é para sempre. Não é porque você uma vez venceu que você está seguro. Startup é constante instabilidade, é constante reinvenção. Vamos dar um outro exemplo. Vamos falar sobre timing.
Porque às vezes você pode ter uma ideia maravilhosa no timing errado. Uma das histórias mais famosas da época da bolha, lá dos anos 2000, agora a gente está vivendo coisas diferentes, foi a Webvan. A Webvan foi uma das empresas que mais levantou capital e inclusive fez um IPO quando ainda estava só começando. Rolou muito dinheiro na Webvan. E o que era a ideia da Webvan? Eles tinham uma equipe boa e a ideia era simples. Poxa, tá tudo indo para o mundo online. Então vamos colocar as suas compras no supermercado no mundo online também. A ideia parecia razoável. Agora tá todo mundo comprando coisa online? Por que não comprar online as coisas que você compra no supermercado? O problema é que planilha e plano de negócio aceita qualquer número. Você quer jogar lá os seus chutes positivos sobre o quanto se gasta em supermercado e quanto você vai conseguir trazer para o mundo online? Os números vão ser magníficos. Você vai ter um plano de negócios incrível, maravilhoso, que todo mundo quer investir. Agora, seu plano de negócios não necessariamente está baseado em fatos. Ele está baseado em opiniões. Então, o que aconteceu com a execução da Webvan? Eles levantaram muita grana. E tendo muita grana, porque você tem grana, você age com o que você tem, certo? Depois a gente vai falar sobre algumas diferenças entre levantar capital ou crescer com recursos próprios. E não tem certo ou errado. Tem momentos e momentos. Mas a Webvan levantou um monte de dinheiro, estava com muita grana, o que fez? Vamos fazer o lance megalomaníaco. Vamos pegar galpões gigantescos, vamos automatizar todos esses galpões, vamos comprar estoques e mais inventário de comida, vamos robotizar tudo, vamos já criar uma frota de entrega, vamos já criar o algoritmo que faz com que as entregas sejam no menor tempo possível, considerando quem pediu as entregas. Para uma empresa que já estivesse bombando, incrível o que eles estão montando. O problema é, eles não tinham nem o site. Eles não tinham cliente. Ninguém estava pedindo comida. E daí, quando eles foram lançar, o mundo não estava pronto para isso. Foi uma das maiores quedas, um dos maiores estouros da bolha. Agora, em 2018, a Amazon tem a Amazon Groceries. E está indo super bem. A Amazon comprou Whole Foods. Só que uma coisa era fazer essas coisas em 2000, outra coisa é fazer em 2018. Entende como a execução muda tudo? Aquilo que a Webvan criou lá atrás, sem ter demanda, gastando um dinheirão com a automatização e os sistemas, a Amazon também gastou ao longo dos últimos 20, 30 anos. Mas para outras coisas. A Amazon é perfeita? Não é. A Amazon muitas vezes perde dinheiro todo trimestre. Mas esse era o combinado. Quando o Jeff Bezos abriu a capital, falou disso. Não prometeu outra coisa. Então, assim, existem jogos e jogos. A gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas. Fazer uma startup é muito difícil, porque você cai em questões humanas dificílimas. Não tem nada mais desesperador do que uma pessoa ou uma equipe com uma ideia que ainda não fez nada e não quer compartilhar a ideia, porque acha que aquilo vale bilhões. Cara, a sua ideia não vale bilhões. Você colocar a ideia em prática, aprender, iterar, melhorar, passar anos pensando sobre o problema é o que tem valor. Claro, tem algumas ideias, talvez você tenha uma ideia para distribuição de cerveja, que talvez se você pegar e falar na maior empresa de cervejas do mundo, ok, talvez aí já exista uma distribuição, uma malha criada, que esse é um extremo de ideia, onde uma empresa que já trabalha com isso, já tem a distribuição, copiaria e deixaria você a ver navios. Mas a grande maioria das ideias, se você está pensando há 3 anos numa ideia, e daí você vai, senta com alguém
e essa pessoa decide parar tudo da vida dela para fazer a sua ideia e faz melhor que você, cara, você merecia essa pancada. Chama essa pessoa para sócio. Porque se essa pessoa tá pensando só 3 dias na ideia, você tá pensando há 3 anos, e ela foi mais rápida, fez melhor, desculpa, mas você merecia esse tapa na cara. De novo, tem situações e situações, mas quase sempre é muito mais caro você não ter feedback de uma ideia, porque você não quis compartilhar, do que você pode sofrer se alguém acabar copiando a sua ideia. Então, assim, você quer tirar um investidor do sério? Chega para ele e fala que só vai contar a sua ideia se ele assinar um NDA, um No Disclosure Agreement, um documento onde ele promete não contar a sua ideia para ninguém. Cara, o investidor vê centenas de ideias todos os dias, milhares de ideias todo mês. Você acha realmente que ele vai tomar o risco de assinar um troço que talvez você venha e fale uma ideia que ele já viu? Talvez ele tenha até investido nessa ideia. Isso pode virar um grande problema porque teve que assinar esse termo. Não seja essa pessoa que valoriza a ideia acima de tudo. Sim, existem uma ou outra coisa que você pode patentear, que você deve patentear, que você não deve compartilhar com uma pessoa que já tem a estrutura para fazer e para acontecer. Se bem que se tem realmente uma ideia que alguém poderia fazer muito mais rápido que você, talvez não seja a melhor ideia para você fazer. Mas eu nunca vou esquecer. Eu estava numa época na Lehman e um cara ligou e falou que queria fazer uma parceria com a gente. Ok, eu escutei, fiquei 2 horas no telefone com a pessoa. A criatura não explicava o que ela fazia ou o que ela queria fazer. Aí eu falei, cara, a gente tá 2 horas no telefone. Você ainda não me explicou nem o que é o seu produto, nem o que é a sua solução, e nem como a gente pode fazer algo junto. E daí a pessoa falou, não, é que assim, eu queria ouvir o que você acha que a gente precisa fazer junto. E detalhe, como que eu vou falar o que eu acho que a gente precisa fazer junto se eu nem sei o que você faz? E daí a pessoa falou, eu precisava de um NDA para explicar o que eu faço. Meu, sinceramente, não me faz perder meu tempo. Você tá ligando para alguém que você quer fazer uma parceria? Então explica a parceria. Eu vou ser o mágico que vai adivinhar o que você faz e vai desenhar o que você deveria ter desenhado. Seja protagonista, cara. Não dá para viver a vida assim. Então, uma startup é uma instituição humana criando uma solução inovadora em condições de extrema incerteza. Não é só questão de desenvolver o produto, você tem que desenvolver o mercado. Não é só questão de perguntar se o cara queria ou não queria isso. Você tem que realmente fazer as perguntas certas e ver muito além dos dados. Você tem que testar suas hipóteses, não pode ser cego. E você tem que lembrar que uma ideia não vale nada. O que vale é a execução. Na próxima aula, a gente vai mergulhar em como você pode crescer uma startup. Essas questões continuam, mas como você pode validar hipóteses e como você pode ir de uma ideia para uma possível solução que realmente atenda necessidades reais de um mercado. Vamos para a próxima aula.